Ô pessoal, vocês achavam que ia acontecer o quê com relação à escolha do técnico para o time do Santos? Kleber Xavier é o cara da vez, né? O Santos, para quem não sabe, pessoal, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Vargas Joaquim. Seja bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. O Santos contratou um novo técnico no dia de ontem, segunda-feira, né? Em termos de invasão da torcida, do time do Santos no CT Rei Pelé, aquela pressão danada, conversando com os jogadores, né? A derrota terrível do Santos nesse domingo, às 8h30 da noite. E o Santos tratou logo, e não era para menos, né, pessoal? O Santos tratou logo de contratar aí um novo técnico, que é técnico? Não. Que vai ser a primeira vez a ser técnico do time do Santos? Sim. Primeira experiência, né, pessoal? Mas ele tem muitos anos, né? Total de 23, 24 anos. Tem gente que fala 23, 24 anos. O importante é que ele tem muito tempo de experiência ao lado de um dos técnicos mais vencedores aqui no Brasil e que foi técnico da seleção brasileira também, o Tite, né? Leonor Bach. Esse é o nome da fera. E o filho dele também estará como auxiliar do Kleber Xavier, que todos eram da comissão técnica da seleção brasileira. Tem o Fábio, eu esqueço até o nome dele, ó. Fábio Madejariazão. É isso que fala? Não sei se essa é a pronúncia correta, eu peço desculpa para você, principalmente você que acompanha aqui o meu canal Vargas Santos TV, mas surpreendeu, né, pessoal? Surpreendeu. Agora, se a gente sabe, espera que seja positivo ou negativo, uma coisa eu sei, pessoal. Agora que já foi contratado, inclusive ele já vai dar treino nesta terça-feira, que eu estou fazendo conteúdo aqui, já é mais de 1 hora. Então, no dia de hoje, às 16 horas, o treino da tarde, ele vai se apresentar provavelmente na parte da manhã, e ele já vai começar já a dar treino para o time do Santos. O Santos já fez um acordo, me parece, aí com o Pedro Caixinha, e, aquela situação de pagamento e tudo mais, me parece que já foi resolvida, porque se não fosse, pessoal, e o Santos teria realmente que anunciar o cara. E como que vai anunciar um técnico se o Santos não tinha feito a rescisão contratual correta, com pagamentos, com multas e tudo mais, né? 15 milhões, né? Essa foi a bagatela que o Santos teve que fazer o acordo com o Pedro Caixinha, né? O técnico que já não é mais do time do Santos, o português Pedro Caixinha. E é por essas e outras que o Kleber Xavier, né? Hoje vai ser o técnico do time do Santos, e ele desejo a ele, na verdade, uma boa sorte, né? Uma vez que o Santos já o contratou, vai ter aí o seu auxiliar, o filho do Tite, vai ter também o preparador físico que eu já mencionei aqui para você. Agora, pessoal, se a gente for pensar de uma maneira positiva, e o torcedor santista tem que pensar dessa forma, uma vez que já a contratação já foi efetuada, eu acredito que muita coisa com relação ao preparo físico, o Fábio, ele vai mexer lá os seus pauzinhos e verificar por que tanto jogador do time do Santos está tendo tantas lesões, né? E lesões musculares, pessoal, lesão muscular. O Neymar, que eu acredito que com certeza alguém chegou para ele no ouvido dele e falou lá, o Tite, o auxiliar do Tite, porque todo mundo está fazendo um pensamento futuro. Esse contrato que o Kleber Xavier fez com o time do Santos é bem curto, pessoal, até o final do ano. Mas fica a esperança do Tite vir depois para treinar também o time mais glorioso do mundo. Não sei se isso vai ser feito, porque o Tite, eu acredito que foi conversado com o time do Santos, mas negou o Santos, mas ia acertar com o time do Corinthians, depois deu a negativa que estava com problemas, não sei se pode falar emocional, mas tirando dias sabáticos aí, para poder fazer o tratamento mental, né? Porque o jogador de futebol, durante a pressão, o técnico, então, realmente tem que tirar um tempo realmente para se recompor. E a esperança, e eu acredito eu que se isso acontecer, não sei como vai ser, uma vez que todo mundo está falando que provavelmente o Tite pode vir para o time do Santos, não sei se isso é verdade. Sabe por quê, pessoal? Porque o auxiliar técnico do Tite, que era por as equipes por onde ele passou, né, o Kleber Xavier, ele ficou com o Tite
no Grêmio, no Flamengo, no Sport Clube Corinthians Paulista, na seleção. Então, só na seleção foi quase 6 anos. Só que o ano passado, se essa é a palavra correta, ele já desvencilhou do Tite e queria seguir carreira solo, né? O Kleber Xavier. Então, eu não sei se essa afirmação que muitas pessoas estão falando com a possível vinda do Tite depois para o time do Santos, caso ele melhora, né, na cabeça e tudo mais, que é uma coisa importante, ele precisa estar bem mentalmente para de repente dirigir as equipes, né? E no Santos vai ser aquela pressão novamente, com certeza. O Santos vai dar oportunidade para um técnico que é o Kleber Xavier, que nós não sabemos qual é o estilo de futebol dele. A gente parte do pressuposto que por ele ser auxiliar muito tempo do Tite, auxiliar ele em quais foram as vezes que ele auxiliou nessas equipes que eu já acabei de mencionar aqui para você, ele tem uma certa experiência. Ah, mas Vargas, todo mundo está falando que está trocando 6 por meia dúzia, que o César Sampaio, que também foi da comissão técnica do Tite na seleção, né? Enfim, então por isso que o pessoal está fazendo essa junção aí, né? Não é a mesma coisa, Vargas, não é. Olha, pessoal, eu sincero e honestamente eu não sei. Porque a gente não sabe como que ele vai ser de técnico. É a primeira vez dele como técnico. Quando ele se desvencilhou do Tite, né, da família Tite, ele disse que ele recebeu algumas propostas, inclusive do mundo árabe, mas ele acertou de fato e de verdade com o time do Santos. Agora, pessoal, eu sei que tem muita gente torcendo o olho, não acreditando que isso possa dar certo, mas veja bem, eu brinquei no começo desse conteúdo aqui, mas qual é o técnico que aceitaria vir para a equipe do Santos? Pensa bem, com todas essas negativas, vou tocar nesse assunto de novo. Não tem, cara, não tem. Porque o Santos, como eu já disse anteriormente, ou não disse, eu estou dizendo agora, o Santos é um triturador de técnicos. Então os técnicos que aceitariam vir para a equipe do Santos são técnicos que estão começando, né? Esse tem, de repente, um know-how melhor, porque ficou muito tempo com o Tite como auxiliar, né? Treinou várias equipes, né? Foi como auxiliar quando o Tite não estava presente dentro de campo. Então ele tem mais experiência que o César Sampaio nesse sentido. Agora, qual o estilo de jogo dele? A gente parte do pressuposto que é igual ao que o Tite gosta de fazer nas equipes por onde ele passou. Agora, não sei, de repente ele pode dar um molho diferente lá. Olha, pessoal, não estou nem pensando nisso. Essa que é a verdade. Eu vou torcer para que isso seja uma coisa legal e que o Santos retoma os seus dias de glória, né, com vitórias, ou que se for jogos difíceis empatar, mas sempre tendo uma perspectiva do Santos realmente jogar bem na próxima partida, coisa que o torcedor santista não está vislumbrando isso nesses últimos jogos do time do Santos. Então, assim, pessoal, vitória. E vitória é a coisa mais importante para o torcedor santista sentir hoje na equipe mais gloriosa do mundo. O resto, pessoal, jogar bonito, isso, aqui, a gente vai cobrar depois. Porque a gente sabe como o torcedor santista é. Quando começa a ficar aquele jogo muito monótono, jogo parado, jogo de muita marcação, sem velocidade, o torcedor santista eu sei que não gosta. Mas há quem diga que o Tite foi uma das pessoas mais injustiçadas nesse Brasil varonil. Por quê? Porque quando ele teve assim a oportunidade, ele sempre jogou de uma forma a atacar o time adversário. Mas ele ficou muito marcado para aquele jogo de auxiliar, aqueles pontos ficavam como auxiliar de lateral, né? Que praticamente eles não atacavam, por onde o Tite passou, sempre colocou jogadores para voltar. Agora, tenha certeza do seguinte, se a gente está reclamando do Guilherme, nesse esquema tático aí, se ele tiver realmente apresentar o mesmo esquema tático dentro de campo que a gente não sabe, mas se o Kleber Xavier realmente, ele é um cara que copiou muita coisa do Tite, de repente ele pode colocar parte do Tite, porque ficou muito tempo com ele, ou de repente ele pode experimentar uma outra situação, com certeza o Guilherme vai ser um dos principais jogadores. Não sei se seria o caso, né? Não sei se eu estou falando uma besteira aqui, mas o Guilherme é um dos caras que tem esse tipo de características.
Então o torcedor santista vai torcer de novo, e eu me incluo nessa situação novamente, pro Guilherme realmente jogar melhor, né? Mostrar alguma coisa a mais do que ele mostrou na segunda divisão quando lá estava no ano passado, né? E a gente parar de ficar falando e dar realmente uma oportunidade, que ele já teve muitas, dele realmente fazer um jogo vistoso, um jogo que ele consiga realmente fazer seus gols, e parar com esse jogo pragmático de jogar para trás, de não ter outras alternativas de drible ou coisa do tipo, né? Porque o torcedor santista gosta de jogo muito rápido, jogo de toque de bola que chega na cara do gol, né? Agora, pessoal, é essa situação atual do time do Santos. Nós não saberíamos se viria de uma certa forma um técnico com know-how grande. Na verdade, a gente sabia, mas não foi aquilo que a maioria dos torcedores santistas imaginava como técnico, essa que é a verdade, mas de uma forma surpreendeu. Eu tô vendo até gente falando que, olha, pode dar certo. Essa é a esperança do torcedor santista. Agora, pessoal, a gente só vai saber realmente se isso vai dar certo quando tiver ali nas 4 linhas. Vai ter que ter um pouco de paciência, é bem verdade, mas nem tanta, né? Já imaginando, de repente, com esse contrato que foi feito praticamente até o final do ano, que de repente, por ele não ter tanta experiência assim, como o primeiro time que vai ser dele a treinar no Campeonato Brasileiro, ele realmente se dê por satisfeito. Se tudo ocorrer mal, ele não fica tão frustrado, né? Mas pensando positivamente, né? E bem positivamente, eu creio que tudo que está acontecendo vai conspirar a favor do time do Santos. Se o Tite vai vir depois, a gente não sabe. Se esse técnico Kleber Xavier conseguir realmente acertar o time do Santos, junto com o auxiliar dele, o filho do Tite, né, o Matheus Bach, o grandão lá, junto com o preparador físico, o Fábio, que vai colocar realmente os jogadores na linha, para parar de ter essas lesões musculares, né, de ligamento cruzado, que nem aconteceu com o Neymar, que está provavelmente com a musculatura desajeitada, e de repente com a experiência dele, junto com o Rosan, que também já foi da seleção brasileira, o Santos consegue acertar e o Neymar vai voltar, né, jogar primeiramente e continuar sendo o principal jogador do time do Santos. Para você que está ligado aqui no meu canal, meu nome é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. E até a próxima, pessoal. Espero que dê tudo certo.